Olá, meu querido, minha querida. Estamos aqui no ar na nossa TV Comunidade Viva e também na Rádio Web Comunidade Viva, trazendo mais um programa informativo Comunidade Viva. Estamos agora trabalhando com uma série, que é a série Captação de Recursos, projetos de captação de recursos. E nós vamos estar, conversando, falando sobre principais detalhes sobre a captação de recursos. Fizemos, no dia de ontem, mais um vídeo, o vídeo introdutório dessa série, onde nós falamos um pouco sobre a importância, dos projetos de captação estarem alinhados, coagunados com a missão e os objetivos da organização. Isso é muito importante. E hoje nós vamos trazer mais detalhes sobre a elaboração de projetos para a captação de recursos, detalhes que serão muito importantes para que você, que é liderança de associação, você que é liderança de coletivo de trabalho, você que é empreendedor social, que atua na área cultural, que atua no esporte, que atua nos empreendimentos de trabalho, seja urbano, seja rural, e que busca recursos para financiar as suas ações, nos seus empreendimentos sociais, coletivos, culturais, esportivos. Então, vamos falar um pouco mais, sobre projetos de captação de recursos. E a gente tem algumas informações muito importantes para que vocês possam estar, construindo o projeto de vocês de forma adequada e de uma maneira que possa fazer com que vocês possam ter êxito, nos editais públicos e privados de fomento à agricultura familiar, de fomento à cultura, de fomento ao esporte ou de fomento à assistência social e à proteção do meio ambiente. É claro, a gente precisa entender que quando nós falamos, de projetos de captação de recursos, nós falamos na busca da solução de um problema, E o objetivo de todo o projeto de captação de recursos é resolver um problema. E, neste caso, a resolução desse problema sempre será o objetivo geral de qualquer projeto de captação de recursos. Então, quando você for construir o objetivo geral do seu projeto de captação de recursos, você vai entender que o objetivo geral é a solução para o problema que você tem. Se o seu problema é desemprego, de jovens, na sua comunidade, então o objetivo geral será promover qualificação profissional e buscar a inserção, de jovens no mercado de trabalho através de ações de empregabilidade. Então, o objetivo é resolver o problema, do desemprego dos jovens. Então, nós precisamos ofertar, garantir empregabilidade. Esse é o objetivo geral. E esse objetivo geral, ele terá que ser desmembrado, com pequenas soluções que permitem alcançar o objetivo geral. O objetivo maior é garantir empregabilidade para os jovens. Mas como que eu vou garantir empregabilidade para esses jovens? Então eu vou ter que traçar alguns objetivos específicos que me permitem alcançar o objetivo maior, que no caso aí seria a empregabilidade dos jovens. E como que eu posso garantir empregabilidade à juventude? Um objetivo específico seria realizar formações e cursos de capacitação e qualificação profissional no contexto da minha comunidade ou da minha região. A formação
E a capacitação profissional vai aumentar o potencial deste jovem para conseguir o emprego. Então, realizar formações, cursos de capacitação e qualificação profissional seria um objetivo específico para alcançar o objetivo geral, empregabilidade de jovens na minha região, na minha comunidade. Posso colocar mais um objetivo, né, específico que me permite alcançar esse objetivo geral. Qualificar os jovens para a participação em entrevistas e também para a organização e elaboração dos currículos. Né? Por quê? Porque muitos jovens, né, eles perdem a vaga, né, de emprego na entrevista, que é um processo também seletivo. A entrevista é um processo seletivo. A entrega do currículo é um processo seletivo. Então, quando o jovem ele entrega o currículo, ele está participando de uma primeira seleção, que é aquela seleção que avalia os atributos do indivíduo. Depois ele passa por um outro processo seletivo, que é o mais aprofundado, que é a entrevista. Então, é necessário que esse jovem que tem dificuldade de encontrar um emprego, ele possa ser capacitado para participar das entrevistas e também para elaborar currículos de forma adequada. E essa capacitação vai ajudar na questão da empregabilidade, né? E, por fim, a gente pode colocar também como objetivo específico para essa questão da empregabilidade o desenvolvimento de programas de estágio ou a busca de parcerias com empresas e instituições para o desenvolvimento de programas de estágio ou para a absorção dos jovens qualificados no projeto, no programa que está sendo desenvolvido. E aí, quando você consegue firmar as parcerias com empresas e com instituições públicas, aonde estas empresas, essas instituições públicas irão receber esses jovens como estagiários ou como menores aprendizes, você está garantindo uma possibilidade de primeira inserção no mercado de trabalho e também fazendo com que esse jovem adquira experiência e talvez, quem sabe, possa ter continuidade lá onde ele estava, na instituição, na empresa, onde ele estava estagiando, né? E mesmo que ele não continue, ele vai poder sair de lá com a experiência de trabalho, e a experiência de trabalho também é um critério de empregabilidade. Isso significa que, além do objetivo geral, eu preciso desenvolver, elaborar os objetivos específicos. O objetivo geral é a solução do problema. Os objetivos específicos são ações que vão levar à solução do problema, né? E isso é muito importante porque nós estamos descrevendo o objetivo geral, né, que é a solução ampla que o projeto prevê realizar, e nós estamos desmembrando essa grande solução em pequenas ações que vão ser realizadas para o alcance do objetivo geral. Isso demonstra planejamento, isso demonstra organização do projeto que está sendo elaborado, né? Além dos objetivos específicos, todo projeto precisa ter metas e indicadores. Adilson, metas, o que são isso? As metas, elas vão ser, né, elas vão estar alinhadas com os objetivos específicos e vão ser ações que precisam ser realizadas e que vão ser medidas quantitativamente, qualitativamente e também vai poder garantir a avaliação do alcance dos objetivos específicos e também do objetivo geral. São as metas, as atividades realizadas, as metas que deverão ser alcançadas dentro do projeto que vão demonstrar para a coordenação do projeto, para os gestores do projeto, se tudo que foi planejado está sendo alcançado. Por isso,
as metas elas precisam ser específicas, elas precisam ser mensuráveis, elas precisam ser desafiadoras. Essas metas elas precisam mostrar, né, aonde se quer chegar em cada etapa do projeto, né? Então, nós dissemos lá que um dos objetivos específicos para resolver o problema da empregabilidade, que é o objetivo geral, seria a realização de cursos e formações. Então, a meta para a realização de cursos e formações seria formar de 80 a 100 jovens no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025. E aí o que eu fiz? Eu defini um número a ser alcançado, eu defini um período de tempo aonde a ação será realizada, né? Para que e esse número ele me garante a questão da mensuração. Lembrando que essa meta, que esse número que é definido, ele tem que ser um número exequível, ele tem que ser um número alcançável, ele tem que ser um número realizável. Se na minha comunidade tem 30 jovens e no meu entorno, né, na minha circunvizinhança, eu posso ter mais ou menos 20 ou 40 jovens, então eu vou traçar uma meta de mais ou menos 60, 70 jovens, que é o público direto e indireto que eu possa alcançar para o meu projeto. Eu não posso definir como meta formar e capacitar 600 jovens, 500 jovens, porque isso vai fugir da minha realidade. Então, é muito importante, depois que se define o objetivo geral, o problema a ser resolvido, nesse caso do exemplo nosso, a empregabilidade, quando se define os objetivos específicos, e a gente citou um objetivo que é formação e capacitação e qualificação de jovens através de cursos, eu também preciso definir a meta a ser alcançada. Formar até 31 de dezembro de 2025, de 80 a 100 jovens. E aí eu trouxe uma meta que é realizável, eu trouxe uma meta que é desafiante, porque será um desafio alcançar esse quantitativo de jovens, e também trouxe uma meta específica, definindo o número e definindo o período em que vai acontecer as ações para o alcance desse objetivo específico. E aí você verifica a importância, né, de se definir objetivo geral, objetivos específicos e definir a meta. Adilson, e os indicadores? O que são os indicadores? Os indicadores é aquilo que permite que eu avalie e que eu possa mensurar o desenvolvimento do meu trabalho. Então, número de jovens capacitados é um indicador, né? Tempo de permanência dos jovens nos cursos também é um indicador. Então, comecei a executar o projeto e aí, com 2, 3 meses de execução do projeto, eu fui lá verificar quantos jovens tem. E aí eu verifico que eu tenho lá 60 jovens. Então, eu tenho um indicador que é 60 jovens sendo capacitados. Se depois do 4º mês de projeto, eu for medir novamente o número de jovens, eu posso chegar lá e verificar que agora eu tive uma redução, houve a desistência de uma quantidade de jovens. E aí eu vou ter um tempo de permanência de jovens que vai me mostrar, né, se realmente está havendo êxito, está havendo eficiência e eficácia na realização dessas capacitações, né? E aí eu tenho 2 indicadores, a gente colocou 2 indicadores aí, número de jovens capacitados e tempo de permanência dos jovens nos cursos. E isso é muito importante para os projetos, porque quando você traz um projeto para um edital e você consegue definir claramente o objetivo geral, você consegue definir claramente os objetivos específicos, você consegue definir claramente as metas que devem ser alcançadas e, é claro, indicar de que maneira você vai medir, de que maneira você vai avaliar o êxito, o desenvolvimento desse projeto,
Isso te demonstra que o seu projeto é um projeto claro, é um projeto que tem objetivo definido, é um projeto que possivelmente terá êxito no seu desenvolvimento. Isso vai chamar a atenção, né, das instituições financiadoras, as instituições que destinam recursos para projetos desse tipo. E, é claro, nós também devemos pensar no plano orçamentário, porque quando nós queremos resolver algo, quando nós queremos resolver um problema, a resolução de qualquer problema define o planejamento de ações. O planejamento dessas ações vão exigir o uso de recursos, recursos financeiros, recursos materiais, recursos informacionais, recursos tecnológicos, recursos humanos. E para a utilização desses recursos, eu vou precisar, né, eu vou precisar ter um plano orçamentário. E esse plano orçamentário vai dizer os custos do projeto. E isso precisa estar claro, porque no edital, o edital vai prever o financiamento, né, de um montante de recursos dentro do edital. E aí o seu projeto ele precisa ou estar alinhado com o quantitativo de recursos oferecidos no edital, ou possuir, no caso, oportunidades de captação extra, né, para, vamos supor que o projeto, o edital que você está participando é um edital que vai fornecer 50 mil, mas o seu projeto é um projeto de 60 mil. Então, você vai deixar claro no seu projeto que naquele edital você visa captar 50 mil reais e que os outros 65 mil ele vai ser através de capital próprio ou vai vir de recursos externos, além do recurso que virá do edital. E isso é muito importante, deixar muito claro essa questão orçamentária. E, é claro, buscar realizar o orçamento o mais próximo possível da realidade, para que você não possa ter nenhum percalço depois do desenvolvimento do projeto. É muito comum se elaborar um plano orçamentário, não buscar fontes, né, orçamentárias fidedignas, e quando se inicia o desenvolvimento do projeto, quando está na execução do projeto, verifica-se que os preços, né, daqueles recursos, os custos que estavam previstos, acabam sendo maiores do que o que está no projeto. E isso faz com que o projeto ele possa não ter êxito. Então, é muito importante também realizar o plano orçamentário. Esse plano orçamentário ele também precisa estar alinhado com os objetivos específicos e com as metas. Por quê? Porque desse plano orçamentário você também vai poder ter indicadores relacionados aos custos, à gestão do empreendimento. Bom, então, nós percebemos que esses pontos que nós colocamos aí para a elaboração do projeto de captação são pontos fundamentais para que o seu projeto ele seja objetivo, claro e demonstre a viabilidade de financiamento. Então, quando se consegue definir claramente o objetivo geral, os objetivos específicos, as metas, os indicadores e construir um plano orçamentário exequível e um plano orçamentário muito próximo da realidade, aí se terá um projeto viável e que certamente as instituições de fomento irão apoiar. Eu agradeço vocês estarem conosco aqui na nossa TV Comunidade Viva e também na nossa rádio web Comunidade Viva. Espero que tudo isso que nós temos trazido para vocês sirva para que vocês possam colocar em prática os seus projetos de captação de recurso na sua entidade, no seu coletivo, na sua cooperativa ou aí na sua região. Um abraço, fiquem com Deus.